Boa tarde, amigos, ouvintes e telespectadores da 93 FM e da TV Mossoró, Canal 7. A cada dia, a situação no aeroporto de Ser Rosado vai ficando mais difícil. Totalmente abandonado, quase que totalmente abandonado, ou totalmente, como eu disse antes, porque a gente não vê, não encontra ações que mostrem que o governo do estado está interessado em revitalizar, tornar o aeroporto de Ser Rosado um aeroporto de verdade, porque a coisa ali está feia. Eu estou falando do aeroporto e já imaginando aqui que amanhã, quinta-feira, dia 18, a presidente Dilma deverá estar em Fortaleza. E a governadora Rosalba Ciolini vai ao encontro da presidente. Isso eu estou abrindo um parênteses no assunto do aeroporto. Agora, se até ontem os procedimentos para que as aeronaves do governo pudessem voar não haviam sido pagos, legalizados, normalizados. Os aviões do governo do estado continuam no chão, sem poder levantar voo por conta de questões técnicas e financeiras, por que não? Imagine se a governadora tiver que contratar um jatinho particular ou pegar um avião de carreira, porque o avião do governo do estado não pode voar. Pode ser que a essa hora tudo já esteja solucionado e amanhã esse avião possa levantar voo de Natal para Fortaleza. Mas voltando aqui ao aeroporto de Ser Rosado, a gente já falou tanta coisa desse aeroporto, tantas informações danosas que nos chegam, que a gente fica a imaginar o que possa acontecer. Sabem qual é a última do aeroporto? É que por lá tem uma criação de porcos. Tá entendendo? Criação de porcos. Imagine. E a Pocigua atrai aves que são as inimigas maiores, entre as inimigas maiores, entre os perigos maiores, melhor dizendo, de qualquer aeronave que está no espaço. Já tivemos tantas e tantas vezes urubus e outras aves atrapalhando e, em alguns casos, derrubando aviões. Então, será que isso não vai ser resolvido? Criação de porcos, só não tive a informação se é dentro ou fora. Mas é ali no aeroporto, nas proximidades, e repito, isso só aumenta o perigo das poucas e parcas aeronaves que descem e sobem no aeroporto de Ser Rosado aqui em Mossoró. Pelo jeito, o governo do estado vai mesmo, acho que sepultar o aeroporto de Mossoró diante de tantos problemas, tantos desmandos, tanto abandono, até chegar a esse ponto de lá, ao invés de se pousar avião, se cria até porcos. Durma-se com um barulho desse. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, ouvintes, telespectadores do nosso Observador Político. E nossos cumprimentos para todos aqueles que nos acompanham diariamente. Eu hoje tenho aqui um quadro da estatística dos acidentes com motos e com outros veículos e do número de acidentados, de pessoas atendidas lá no Hospital Regional Tarcísio Maia. Continua um número muito elevado. Eu não me recordo em termos quantitativos, mas é um número menor do que nos meses anteriores, mas continua muito grande o número
de acidentes com motos aqui em Mossoró e em outros municípios que mandam para Mossoró as pessoas acidentadas com motos e com outros tipos de veículo. Então, eu vou registrar número após número para que os ouvintes façam, e os telespectadores também, um comparativo. E também façamos uma reflexão em torno desses números. Mês de junho passado, foram registrados 445 acidentes com motos, só com motos. 445. Vocês imaginem, quase 500 acidentes com motos. Já foi um número maior em meses passados. Atropelados foram 22, de acidente de carro 74, de capotamento 10 e de outros tipos de veículos, como tração animal, 7 acidentados. Os acidentados de sexo masculino são sempre em número maior, 438, e os do sexo feminino, 182. Essa estatística me foi fornecida pelo jornalista Ciro Ney de Moura Leite, que é o assessor de imprensa do Hospital Regional Tarcísio Maia. Agora vamos classificar esses acidentes por faixa etária. Por exemplo, de 0 a 17 anos, 85 pessoas. De 18 a 40 anos, 393. E de 41 anos acima, 147. Agora, Mossoró lidera essa estatística com 412 acidentados, seguido dos demais municípios com 208. Então, o total geral de acidentados dos mais diversos tipos de veículos com predominância para motos. O total geral de 620 acidentados atendidos no mês de junho no Hospital Regional Tarcísio Maia. Então, isso oferece uma estatística superior a 20 pessoas, em média, por dia, atendidas no Hospital Regional Tarcísio Maia, vítimas de acidente de moto. É um número grande. Estão essas pessoas tomando lugar de outros atendimentos que o hospital muito bem pode fazer. Mas com pacientes no Hospital Regional Tarcísio Maia, Mossoró, claro, está na frente, com 412, mas tem 24 de Baraúna, 19 de Areia Branca, 17 de Açu, o Panema tem 14 e o Marizal 11 acidentados. São números que chamam a atenção. E de janeiro a junho, primeiro semestre deste ano de 2013, os acidentados atendidos no Hospital Tarcísio Maia são 3.551. Vocês já imaginaram? 3.561 pessoas atendidas, vitimadas por acidentes com os mais diversos tipos de veículos. Isso oferece uma média diária também de quase 20, tomando lugar de pessoas que poderiam ser atendidas no hospital. Então essa é a estatística que me foi fornecida pelo Ciro Ney de Moura Leite, assessor de comunicação do Hospital Regional Tarcísio Maia. Pensemos nisso enquanto é tempo. Amanhã, dia 18, é um dia D para o Rio Grande do Norte no que diz respeito à segurança. Que pode continuar como está, não é nada de melhora, não. Que pode continuar como está, ou seja, a falta de segurança, mas pode piorar.
Você já imaginou a situação de violência que a gente vive em todo o Rio Grande do Norte? Aqui em Mossoró, mais de 100 mortes violentas, sem homicídios, com a metade do ano em curso. Mas isso pode acontecer porque a Polícia Civil tem um indicativo de greve geral. Depois de uma greve de advertência de 2 dias, depois de fazer o enterro simbólico da própria Polícia Civil, os agentes conduziram o caixão de defunto e tudo mais, e que a Polícia Civil estaria dentro. Depois de 30 pedidos de audiência à governadora, sem que fossem atendidos, o governo do estado pode dar a sua contribuição se a Polícia Civil amanhã, dia 18 de julho, entrar em greve por tempo indeterminado. É bem rápido, é bem lógico para se deduzir. Ora, se com a polícia atuando, e que eu digo, a polícia tem feito das tripas coração, a civil, a militar, para tentar conter essa violência. E se a polícia cruzar os braços? Ela já trabalha com condições bem abaixo daquilo que deveria ser. Imagine se a Polícia Civil cruza os braços, o que será de nós, pobres mortais? Só o tempo e a sequência da greve vai dizer, mas eu acredito que o bom senso vai prevalecer. Não é possível que a governadora Rosalba Ciarline deixe que uma bomba dessa venha estourar em cima da população, porque se a Polícia Civil cruzar os braços, aí nós vamos ter que levantar os braços e pedir a Deus. Edmundo, eu, quando me deslocava aqui para o estúdio da TV Mossoró, tomei conhecimento de que o bom senso, afinal, teria prevalecido no governo do estado e o governo resolveu negociar com os policiais da área civil. No momento em que eu soube dessa informação, está ainda, acredito, uma reunião dessa não acaba assim em tão pouco tempo, estava havendo uma reunião em Natal do sindicato, do Simpol, com o representante do governo do estado, visando encontrar uma saída para a greve. Então, é como você estava torcendo e pedindo, finalmente prevaleceu o bom senso e a gente agora vai esperar que essa reunião realmente resulte no entendimento e que a Polícia Civil realmente não decida mais pela greve e continue com a sua atividade normal a partir de amanhã. Então a reunião está havendo agora lá em Natal e vamos aguardar as próximas horas para saber realmente o que foi decidido e acordado entre o governo do estado e o Simpol. Emery, essa reunião, eu até quando falei no comentário, não terminei não falando na reunião, mas as primeiras informações chegadas é de que a reunião não teria começado bem, por questões justamente de não haver um entendimento entre as partes do governo e a Polícia Civil, o sindicato, né? O Simpol, o Sindicato dos Policiais. Mas a gente apela para o que eu disse aqui, para o que você disse também, que, ou seja, o bom senso. É a Polícia Civil ameaçando cruzar os braços. Aí, quer dizer, o clima já fica pesado. Depois de 30 vezes se tentar uma audiência, na 31ª vez é que os policiais são recebidos por órgãos do governo. A reunião está acontecendo, a gente pode ter notícia a qualquer hora, mas é algo preocupante. A gente tem falado aqui até com certa insistência dessa greve porque é preocupante, a violência está demais. Não respeita ninguém. Todo mundo é vítima. Então a gente não pode crer que isso vá acontecer, que a Polícia Civil vá parar
porque o governo do estado não seja capaz de frear uma greve que seria danosa para toda a população. Na sexta-feira vai acontecer uma reunião lá no Palácio da Resistência com o secretário de administração do município e os servidores da saúde, representados, claro, né? Todos não vão para lá, que não caberia essa quantidade de gente, e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o Sindicerpo. É o seguinte, os contra-cheques dos servidores da saúde estão vindo com erros gritantes. Eles dizem que não tem motivos para tal e geralmente está vindo contra-cheque com saldo de R$4, de 20, com saldo zerado, sem direito a receber nada. E eles não encontram motivos plausíveis que justifiquem esse contra-cheque sair com esse valor. Então eles vão conversar uma série de demandas com o secretário de administração e dentre as quais está incluída essa também, que vem sendo uma coisa que está atormentando os servidores municipais. Aí além daquelas outras que já se conhece, FGTS e outras irregularidades que têm surgido quanto ao pagamento. A presidente do Sindicerpo, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Marilda Souza, ela disse que nunca viu tanto desacerto no que diz respeito a esse relacionamento entre o sindicato e a administração municipal, como está vendo agora. Ela disse que os chamados 200 dias, que é uma marca registrada de toda a administração, nunca foram tão conturbados no que diz respeito a esse relacionamento. Quero fazer aqui um registro e pedir permissão aos nossos ouvintes e telespectadores, um registro de coluna social. Hoje, 17 de julho, é o aniversário de Sueli, a minha esposa, a quem eu mando um beijo, um abraço, parabéns, beijo, amor, tudo de bom. Bom, despenca a popularidade, a aceitação, enfim, a presidente Dilma e seu governo nas pesquisas. Algo de negócio assim para tirar o sono mesmo, né? Da presidente da República. A pesquisa CNT-MDA, uma das últimas agora, recente, revela que o governo de Dilma, a aceitação caiu de 54% para 31%. Do governo, 54% para 31%. A aceitação pessoal, o desempenho pessoal, caiu de 73% para 49%. E a intenção de votos caiu 19%. Hoje a presidente ainda é líder na questão para a sucessão presidencial. Em 2014 ainda está à frente. Mas hoje ela já enfrentaria um segundo turno com Marina Silva com 20 pontos em segundo. Depois Aécio Neves, que aparece com 15 e alguma coisa, e depois o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, com 7 e alguma coisa por cento. Então, aquele movimento de junho, aquela ida do povo às ruas em junho, principalmente os jovens, começando pelo movimento da melhoria do transporte público, aí depois entrou educação, saúde, segurança, corrupção e tudo mais, fez um estrago grande no Palácio do Planalto. Mas há quem diga no Palácio, fontes palacianas, que em mais 30 dias a presidente vai se manter no patamar de 40% em termos de aceitação. Acredita que isso seja possível. Mas, no momento, o estrago está feito, a presidente nem tem aceitação no governo,
nem tem a aceitação pessoal, caindo, né? Tem, mas é caindo, e a questão da intenção de votos, onde ela caiu também quase 20%. Edmundo, segundo dados dessa pesquisa que tive acesso, a conclusão dos analistas de pesquisa é de que a presidente Dilma, apesar desses desacertos todos e da queda na popularidade, ainda seria eleita presidente num provável segundo turno. Isso, números relativos a essa pesquisa feita agora. E uma pesquisa é um retrato do momento. Não vou dizer que depois ela poderia ser eleita. Aí só o futuro dirá. Mas que ela seria reeleita mesmo diante dessa realidade numérica. Agora, especialistas também, eu não sou no assunto, apenas estou comentando os números que tenho aqui em mãos, mas me parece que está provado que se um movimento desse acontecer, vamos dizer, em julho, no período de campanha eleitoral, derruba qualquer candidato, e a presidente principalmente. Porque esses números lá para baixo foram todos esses números em decorrência do movimento de rua. Levou a presidenta lá para baixo nas pesquisas. Então, se for numa época de campanha, mesmo em junho do ano que vem, vamos dizer, ela pode ter a sua reeleição totalmente comprometida. E depois de Dilma, quem vem com uma pontuação muito boa e crescendo é a ex-ministra Marina Silva. Um novo levantamento quanto ao uso dos aviões da Força Aérea Brasileira, a FAB, pelo presidente da Câmara, nosso conterrâneo, Henrique Eduardo Alves, e pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. Como se vê, o assunto continua rendendo, e rendendo muito, provavelmente, contra os que se utilizaram desse equipamento, de aviões da Força Aérea Brasileira, muitas das vezes, segundo está relatado na imprensa, para fins não muito recomendáveis, porque foram para uso pessoal. Por exemplo, de janeiro a junho desse ano, Henrique Alves, nosso conterrâneo, utilizou-se de aviões da Força Aérea Brasileira, FAB, 61 vezes, durante o primeiro semestre de 2014. E Renan Calheiros, 27. Segundo o Ministério da Aeronáutica, aí demonstra que são números oficiais, fazendo parte desse levantamento, foram 91 voos operados pela Força Aérea Brasileira a serviço dessas personalidades. Mas o líder continua sendo Henrique Alves, com 61 voos no semestre, seguido de Renan, com 27. É lembrar que já está valendo, né? Qualquer uma dessas autoridades, quando pegaram desses aviões, aviões da FAB, né? Aviões do governo, pagos com o nosso dinheiro, com o dinheiro do contribuinte, cada voo tem que constar na internet. Tem que ir para a internet. Olha, vou viajar, vou sair de Brasília, vou para canto tal, vou fazer isso. Há trabalho. E tem que informar quantos os passageiros que acompanharão. Agora, não está explicitado, nem parece ter essa exigência, dos nomes dos passageiros. Porque um presidente da Câmara, um presidente do Senado, quando viaja com assessores, claro. Tem assessor, tem secretária, tem segurança, tem tudo isso. Então tem que informar quem são, não é quem são, quantas pessoas viajarão, mas deveria informar também os nomes, porque de repente tem carona para a mulher, para o filho, para a irmã, para o cunhado, para o amigo. Né? Então vai constar na internet. Agora, terá que constar, é só acessar e encontrar. O que a gente fica imaginando, o que a gente fica cá com os nossos botões, é quantas e quantas vezes estes aviões rasgaram os céus desse país, aqui também para o exterior, com gente passeando, mangando do tempo.
dando gargalhadas lá no alto com o nosso dinheiro. Porque agora é que veio à tona aí com a Copa das Confederações, aí pegaram o deputado Henrique, o ministro Garibaldi, pegaram o Renan Calheiros indo para casamento, na praia de Trancoso, ou foi Porto Seguro, na Bahia. Mas quantas e quantas vezes estes aí, e outros também, não pegaram esses aviões e ficaram, eu vou usar um termo aqui das antigas, americanas, bangolando, não tem, né? Bangolando, né? Bangolando por aí afora e a gente... Mas aí um dia chega, né? Chegou, né? Edmundo, de outro lado, o Papa Francisco, que vai chegar aqui ao Brasil na semana que vem, dispensou o uso de avião especial para deslocar lá do Vaticano para o Rio de Janeiro. Geralmente um avião como esse foi usado em outras viagens papais, como João Paulo II, etc. O avião é adaptado, tem um dormitório especial, só acomoda um número específico de passageiros. O Papa Francisco não quis isso, veio num avião comum, avião de carreira, eu acredito, da Alitalia, e vai desembarcar no Rio na semana que vem para esse evento de grande envergadura que é a Jornada Mundial da Juventude. Aqui também é mostrada a simplicidade da hospedagem do Papa. O Papa Francisco e outros que vieram. Fica numa casa grande, com espaço, mas com incômodos, bem simples. Claro, é evidente que se mostra isso quando o Papa viaja, agora quando está lá no Vaticano, aí já se teve informação como é lá por dentro do Vaticano, né? Exatamente. É muito luxo. Eu tenho outra informação ligada a esta, que é da Jornada Mundial da Juventude. O bispo de Mossoró, Dom Mariano Manzana, foi escolhido como um dos bispos que vai ministrar catequese no desenrolar da jornada. Então, um cargo de relevância que foi dado ao nosso bispo quando da participação nessa jornada. Bom, agora o inglês lá da Inglaterra mesmo, do Reino Unido, gosta de certas coisas até excêntricas ou parecidas. Você acredita você que nas casas de aposta de Londres, sabe qual é o assunto principal hoje? As apostas já estão bem altas. É para saber qual é o sexo do bebê da rainha. A rainha não, da princesa. A rainha não tem mais filho. O príncipe vai ser o herdeiro ou a herdeira da coroa. Então o inglês gosta de uma farra assim, com o negócio de rei, de rainha. Estão apostando alto para saber se é homem ou mulher. E o nascimento está previsto, o nascimento para esses... Esse dia, daqui para sexta ou sábado, essa semana está assim. previsto o nascimento do bebê e estão apostando lá para saber qual é o sexo. Realmente é uma expectativa, né? É verdade. Bom, a gente já pode receber aí a mensagem do nosso patrocinador. Boa tarde a todos da bancada e a você, telespectador e ouvinte do Observador Político. A partir de agora, o Amigão da Sua Construção está no nosso programa, com muitas novidades e promoções para você. Estou falando, claro, do Comercial Paraíba, e esse você já conhece há 22 anos. Minha querida dona de casa, que gosta da casa organizada, limpa e as coisas no lugar certo. Meu querido amigo pai de família que está reformando, pintando e fazendo a manutenção da parte elétrica da sua casa. Amigo marceneiro que quer o material que precisa em um só lugar. E a você, construtor, que gosta do material de qualidade com preço baixo. O lugar certo, todo mundo já sabe, é o Comercial Paraíba, o amigão da sua construção. Avenida Alberto Maranhão, 1750, bairro Paraíba. Telefone 3316-2788. Bom, uma boa notícia para os produtores rurais do Nordeste. Em reunião extraordinária, o Conselho Monetário Nacional reduziu as taxas dos financiamentos agrícolas para os produtores rurais dos estados do Nordeste e do Norte de Minas Gerais. Não tem ainda maiores detalhes, mas o certo é que os produtores rurais do Nordeste terão juros mais baixos. Porque juro aqui nesse país, juro nesse país e carga tributária é brincadeira. Aliás, Emery, a gente está no final do primeiro bloco, você ainda
não falou da previsão do tempo, né? Nunca mais você trouxe aí. Eu não trouxe hoje porque não me foi fornecido pela empresa Climatempo, que é aquela da qual eu recebo diariamente esses dados. Mas de ontem, por exemplo, não há previsão de chuvas muito acentuadas aqui na região, porque inclusive o nosso período chuvoso está realmente esmaecendo, vai desaparecendo. Agora, no meados de julho. A gente vai para o intervalo e volta logo a seguir na continuação do Observador Político. Presente no coração da gente. TV Mossoró, a nossa TV. Segundo bloco do Observador Político pela 93 FM, TV Mossoró, canal 7 no cabo 24. O nosso entrevistado de hoje é o vereador Luiz Carlos de Mendonça Martins, que está aqui para conversar com a gente, lógico, evidente, sobre o seu mandato e assuntos ligados ao Poder Legislativo e problemas da cidade como um todo. Professor Luiz Carlos, vereador, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui de novo com a gente. Eu começaria perguntando, nessa nova legislatura, qual é a avaliação que o vereador faz desses primeiros meses de mandato, que já que chama no recesso? Boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Emery, telespectadores Mas também a atuação da Câmara como um todo. Telespectadores e ouvintes da FM Resistência. Realmente, a Câmara Municipal de Mossoró passou 2 legislaturas, né, com a redução para 13 cadeiras, né, e agora em 2013, mas em 2012 foi no pleito municipal, democraticamente, o eleitorado moçoroense elegeu 21 vereadores, então 20 vereadores e uma vereadora, que realmente a vereadora foi para uma secretaria, né, o vereador Isabel, e José Peixeiro assumiu essa condição. Mas aí você me perguntava como é que a gente avalia, né, esses 6 primeiros meses da atual legislatura. Eu acho que foi os 6 primeiros meses muito produtivo para a Câmara, tanto a oposição como a situação exercer o seu papel. Claro, não é pelo fato da gente exercer a liderança da oposição que podemos, e isso daí está nos anais da própria imprensa, e muitas das iniciativas foram tomadas pela bancada de oposição, no que se refere, por exemplo, a uma das prerrogativas do parlamentar municipal, ou de qualquer parlamentar em qualquer nível, de qualquer parlamento, em todos os níveis, que é justamente essa prerrogativa de fiscalizar, né, fiscalizar as instituições públicas, onde nós da oposição fizemos, nesses primeiros 6 meses, visitas a instituições da área da saúde, escolas municipais, onde realmente pudemos desmistificar realmente o discurso oficial da Prefeitura Municipal, onde em determinado momento a chefia do Executivo, a senhora Prefeita, coloca que tanto a saúde quanto a educação de Mossoró e os demais serviços públicos se encontram às mil maravilhas, coisa que a oposição, fazendo a fiscalização às instituições na base, nós constatamos muitas irregularidades. Professor Luiz Carlos, e o que se projeta para o segundo semestre em termos de projetos, requerimentos e até de audiências públicas de autoria do seu mandato? Ok. Emery e telespectadores e radioouvintes, dizer que no início da atual legislatura o nosso mandato realizou uma audiência pública sobre a educação, uma audiência que
civil para a gente repercutir aquelas dificuldades ou aqueles problemas que constatamos nas visitas à rede municipal de ensino. E já para o segundo semestre está programado, né, na segunda quinzena de agosto, se Deus quiser, nós vamos realizar uma outra audiência pública por solicitação das entidades de recicladores e de catadores de lixo, né, e também de entidades que trabalham com a temática de resíduos sólidos. Nós vamos realizar na segunda quinzena de agosto essa audiência pública, né? Também tem entidades, departamentos acadêmicos, o SEMAD, também gestão ambiental, que também estão se associando a essa questão. Então, para o segundo semestre, né, na nossa atuação do nosso mandato, já está programado isso, e naturalmente na primeira semana o nosso mandato, juntamente com a presidência da Câmara Municipal de Mossoró, vamos agendar a data desta audiência pública sobre resíduos sólidos, por solicitação dos catadores, né, e recicladores de lixo. Professor Luiz Carlos, eu vou agora, a gente ainda volta aqui para o norte da entrevista de assuntos locais, mas agora eu vou mais lá em cima, com relação à política. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, disse ao jornal New York Times que o PT precisa se reciclar, se reinventar para estar em sintonia com os movimentos sociais. Aí isso vem em decorrência da despencada que deu a presidente Dilma nas pesquisas por conta dos movimentos sociais. Sabemos que o senhor foi um dos fundadores do PT aqui em Mossoró, está desde o início. Juntando frase do ex-presidente Lula, queda de popularidade da presidente Dilma, como o senhor, que é vereador do Partido dos Trabalhadores, vê esse momento do partido e, ao mesmo tempo, esses movimentos sociais que estiveram nas ruas no mês de junho e que continuam fazendo barulho? Eu acho que é um bom barulho. É o exercício da democracia. Claro que, como militante social, né, como ex-dirigente sindical e como militante político, eu jamais poderia concordar com vandalismo, mas o exercício da cidadania, acreditamos que essa geração que está nas ruas, em todo o Brasil, exercendo a sua cidadania, merece todo o nosso respeito e o nosso apoio e a nossa solidariedade. Inclusive, nós queremos dizer que foi a esquerda brasileira, juntamente com o PT, com o PCdoB, com o PSB, PDT, que estão nas ruas deste país nos últimos 30 anos. Então, eu acho que não tem nada de anormal. Pode até, por um determinado momento, nesses 10 anos, os movimentos sociais terem ficado um tanto, ha havido um refluxo, mas eu vejo como positivo. Muitas vezes, eu me lembro muito bem, quando o presidente Lula tentou 4 eleições para ser alçado à presidência da República, e ele dizia para nós, militantes sociais, que iria precisar, quando o PT, juntamente com a esquerda, né, e os demais movimentos sociais chegassem à presidência da República, iria precisar dos movimentos sociais para sustentar o seu governo. Então eu acho que o PT está colhendo tudo aquilo que plantou durante todos esses 30 anos de existência. Inclusive, o ex-presidente Lula, eu achei interessante a entrevista que ele deu ao jornal The New York Times, onde ele fez uma colocação. O movimento hoje das ruas, que aqui em Mossoró denominou-se Pau de Arara, que começou pela luta por um transporte público de qualidade, disse o seguinte: o movimento é basicamente formado, quase que sua totalidade, por jovens. Os jovens de hoje, essa geração de hoje, não viveu, isso foi o ex-presidente Lula que disse, não viveu a ditadura dos anos 60 e 70, não viveu a inflação louca dos anos 80, não viveu o desemprego que campeou nos anos 90, por isso que a sua juventude quer agora participar mais diretamente do processo. Faz sentido, vereador? Faz sentido. E eu repito aquilo que
já falei anteriormente, né? Me lembro que o presidente Lula, na campanha de 2002, salvo engano, ele dizia o seguinte, que quando o PT chegasse na presidência da República, iria precisar dos movimentos sociais para sustentar o seu governo. Então eu acho que após 10 longos anos, chegou a vez dessa geração realmente participar, e eu acho que está de parabéns. Dizer que, por exemplo, o nosso mandato, o mandato do Partido dos Trabalhadores, a exemplo dos demais mandatos de oposição, claro que também teve alguns mandatos também da situação, mas em bloco a oposição aqui na Câmara Municipal de Mossoró, que é constituída de 7 edis, realmente estivemos nas ruas solidários e estamos, né? Estamos. Inclusive, por exemplo, o nosso mandato colocou à disposição do Movimento Pau de Arara a nossa assessoria jurídica. Então, não é um apoio da boca para fora, é um apoio no cotidiano, no dia a dia dessas mobilizações. Professor Luiz Carlos, eu me pergunto, o senhor foi vereador numa legislatura que eu acho que eram 21 edis na época passada. E agora estamos vivendo uma legislatura com 21 edis. Você pegou alguma época apenas com 13? Não. Não, Emery. Então... na realidade, assim, nós passamos, o Partido dos Trabalhadores passou 8 anos fora do Legislativo Municipal. E 13. Isso, exatamente. Mas a primeira legislatura que participamos juntamente com o vereador Ivan Nogueira, né, foi de 97 a 2000 e de 2001 a 2004. Com aquela resolução do TSE, houve uma redução em nível nacional de 8.000 vagas e Mossoró foi atingida com a redução de 8 vagas. Então, nós participamos dessas eleições, desses pleitos municipais, mas infelizmente sempre ficamos na suplência, né? E, naturalmente, participamos dessas eleições, não por uma questão de um projeto pessoal, mas em cima de um projeto coletivo, né? Como sempre tivemos, essa é a nossa trajetória, sempre fizemos e estamos realizando um mandato colado aos movimentos sociais e mostrando na prática que isso não se traduz apenas em retórica, mas na prática nós estamos concretizando esses compromissos que colocamos nas praças públicas. Mas na sua visão, o fato de termos retomado as 21 vagas melhorou a atuação do Legislativo em favor da cidadania moçoroense como um todo? Eu acredito que sim. Poderia até algum telespectador, algum ouvinte achar que eu estaria, vamos dizer assim, legislando em causa própria. Mas eu acho que 13, Mossoró é uma cidade muito grande, com mais de 250 mil habitantes, né? E acho que esse é o preço da democracia. Eu acho que 21 cadeiras representa bem melhor do que 13 cadeiras. E a gente via que tem municípios aqui no entorno de Mossoró, que realmente Mossoró tinha 13 vereadores com a redução e outros municípios, com todo respeito, né, com 7 vereadores, com 9, quer dizer que é uma proporcionalidade um tanto esquizofrênica. Professor, vereador Luiz Carlos, só uma simples coincidência. Nas 2 legislaturas em que o PT ficou de fora, a Câmara tinha 13 vereadores. Correto. E 13 é o número do PT, né? Exato. É uma coincidência. Professor, vereador, a queda de popularidade, tanto pessoal quanto do governo da presidente Dilma, preocupa o Partido dos Trabalhadores? Olha, eu acho que dizer que não preocupa, né? Essa é a minha avaliação muito pessoal. Não estou dizendo que já houve uma avaliação em termos do Diretório Nacional, do Diretório Municipal. E, naturalmente, eu acho que deve-se vir, eu acho que essas manifestações das ruas não é um recado apenas para a presidenta Dilma, mas é um recado da sociedade brasileira para todos os gestores, para os diversos poderes constituídos, né, para o legislativo em todos os níveis, para o judiciário, o legislativo municipal, estadual e o Congresso Nacional, o judiciário, né,
o movimento sindical, né? Movimento sindical, as instituições que estão colocadas. Eu acho que é o establishment que está aí, está em xeque. Está em xeque e eu acho que doravante, quem quiser continuar na vida pública vai ter que escutar as manifestações das ruas que estão se realizando no nosso país. E isso é muito salutar para a democracia e para a cidadania. Vamos registrar aqui a presença do nosso companheiro Vilzemar Alves, que é assessor de comunicação do vereador Luiz Carlos, está acompanhando a entrevista ao vivo aqui nos estúdios da TV Mossoró. Pois não, nosso abraço. Vereador, sabemos que o seu mandato tem uma identificação muito grande, o senhor como vereador, tem uma identificação muito grande com a educação, claro, evidente, isso é notório. Mas também, lógico, os olhos do mandato do vereador Luiz Carlos estão voltados para Mossoró como um todo, se a gente colocar principalmente, além da educação, duas questões aqui chamadas falta de segurança e saúde. Atento a isso? Exatamente. Nós já tivemos, enquanto mandato, né, duas audiências com o tenente-coronel Alvibar, né, a pedido das comunidades, não só dos abolições, mas também de outras áreas da cidade, né, pedindo mais segurança. Inclusive, por exemplo, Edmundo e Emery, telespectadores, radiovintes, dizer que ontem eu estava lá no centro comercial, conversando com um amigo que é comerciante, e ele me dizia: Luiz Carlos, use o seu mandato no sentido de pleitear junto ao 2º BPM, ao comando do 2º BPM, uma guarnição aqui de 24 horas, por exemplo, ele até reclamando que com a mudança, com a desocupação da DEFU ali no centro comercial, ali no Abolição 2, na Avenida Abel Coelho, realmente a insegurança aumentou. Então eu quero até aproveitar aqui esse espaço para justamente fazer de público aqui um pleito ao tenente-coronel, tenente-coronel Alvibar, no sentido de que possa realmente garantir mais blitz com mais frequência lá no Abolição 2, mais precisamente naquela área comercial dos supermercados e também ali da paróquia Nossa Senhora de Fátima, né, para que a segurança dos cidadãos e cidadãs possa ser assegurada. Bom, vamos agradecer aqui ao vereador Luiz Carlos de Mendonça Martins, vereador do PT, pela entrevista. Vereador, se tiver mais algo a colocar, algo que a gente não perguntou, fique à vontade. É só dizer que agora pela manhã participamos de uma Assembleia Geral do SINT, muito concorrida, onde realmente a coordenação estadual do SINT com a coordenação local, regional aqui de Mossoró, vamos dizer assim, presidiram a Assembleia com cerca de 300 trabalhadores em educação, onde nós fizemos uma fala, reiteramos o posicionamento nosso de compromisso, né, de compromisso com a categoria, não só como vereador, como cidadão, mas também como ex-dirigente da entidade. Então, eu quero agradecer a Edmundo, a Emery e também a direção geral aqui da TV Mossoró pelo espaço democrático que sempre tem nos concedido não só a Luiz Carlos, mas também a bancada de oposição na Câmara Municipal. Edmundo, eu estou recebendo aqui a informação, não sei se o fato se deu agora, mas que denota muito bem o quadro de insegurança na vida pública de Mossoró e nas ações públicas dessa cidade. Me informou aqui o Vilzemar que o carro do professor, vereador Luiz Carlos, foi arrombado. Eu não sei se foi aqui na frente da TV Mossoró ou se foi... Não, foi no último domingo, né? No último domingo, quando eu fui pegar um receituário para um filho meu no hospital 24 horas da Unimed, e houve assim um arrombamento em série. Inclusive foram 4 carros, inclusive o meu estava no meio.
Obrigado, professor Luiz Carlos, pela entrevista. Boa A tarde. gente está vivendo uma situação hoje de insegurança em Mossoró, assim, quando levam os nossos bens e nos deixam com vida, a gente agradece. Vamos retomar aqui então a pauta do nosso observador político desta quarta-feira. É o seguinte, aqui no Rio Grande do Norte vai acontecer um outro grande evento dentro do calendário de atividades que tem envolvido a nossa indústria. É a primeira feira da indústria do Rio Grande do Norte. E essa feira vai ser lançada pela Fierne, a Federação das Indústrias. Naturalmente, essa primeira feira vai ser lá no Centro de Convenções de Natal, englobando todo o Rio Grande do Norte, vai mostrar as nossas potencialidades e vai ser uma oportunidade para o incremento de grandes negócios aqui em nossa região. Então nós saudamos a chegada dessa primeira feira potiguar da indústria. Olha, depois de rejeitar propostas ou a proposta de reforma política feita pela presidente Dilma Rousseff para responder aos protestos de rua, o povo nas ruas em junho, os deputados federais estão trabalhando para aprovar, ainda esta semana, não sei se será possível, mudança na legislação eleitoral que afrouxam os controles existentes sobre doações de campanha. Aí complica, né? Porque vão fazendo já, procurar fazer algum tipo de arrumadinho. Veja bem, o projeto de lei preparado por um grupo de trabalho, composto por representantes de vários partidos, acaba com os recibos para doações eleitorais e permite que políticos com contas de campanha rejeitadas pela Justiça Eleitoral voltem a se candidatar nas eleições do ano seguinte. Sexta-feira próxima vai ser rezada a missa pelo 30º dia do falecimento de Jacinto, ex-Banco do Brasil, mais conhecido como Francisco Jacinto da Costa. É a missa, como eu disse, de 30º dia, que será celebrada no Centro Catequético da Ilha de Santa Luzia, ali nas proximidades do Alto São Manuel, a partir das 7 horas da noite. Então vamos rezar e recomendar o repouso eterno do nosso conhecido Jacinto. Olha, chegando aqui a informação de que no próximo sábado, dia 20, às 17 horas, após a missa de 7º dia da garota Ângela, uma garota que foi assassinada brutalmente com um tiro de bala perdida lá no bairro Barrocas, não é essa aí? Coisa horrorosa, horrível. Após a missa de 7º dia, haverá uma caminhada pela paz, em homenagem a ela, a jovem Ângela, acho que tinha apenas 12 ou 13 anos, 12 anos. A saída será logo após a missa da igreja de São José. Quem está organizando é a Fabiola e a Rafaela. O telefone delas para contato é o 8773-7423. 8773-7423. Então a Fabiola e a Rafaela estão organizando essa caminhada pela paz, sábado, dia 20, 5 horas da tarde, após a missa de 7º dia, pelo falecimento da garota Ângela. E a situação financeira do governo do estado do Rio Grande do Norte, apesar do sonhado e garantido empréstimo de $1 milhão ou mais, que vem por aí, ninguém sabe quando, mas vem, o governo do estado está com problemas por conta da queda no fundo de participação dos estados e também da arrecadação do ICMS. Isso vem acrescentando dificuldades adicionais à nossa conterrânea Rosalba Ciarline. Eu não sei o que é que o governo do estado realmente está pagando, porque hoje eu tomei conhecimento que tem pessoas aqui em Mossoró com imóveis alugados ao governo do estado
e que faz 7 meses que não recebe. Inclusive, as pessoas, tem gente em Natal tentando resolver essa situação. 7 meses sem o pagamento do imóvel alugado ao governo do Estado. O governo do Estado está pagando o quê, afinal? Ninguém sabe. Fim de programa. Amanhã estaremos de volta aqui com mais um Observador Político. Boa tarde, fiquem todos com a paz de Deus. Tchau. Com a graça de Deus, amanhã de volta aqui com o nosso Observador Político. Boa tarde e até amanhã.